Olá, meus amigos do Getal, é sempre um prazer estar com vocês, agora à distância, né? Porque as circunstâncias nos obrigam. É claro que nós devemos ficar em casa para enfrentar esse desafio que a vida nos traz de acordo com a ciência, tentando amenizar isso que é dado por alguns mensageiros espirituais como o primeiro ceifador, na sequência do qual deverão ainda vir outros 2 ou 3, estão programados a vir outros ceifadores como grandes abalos coletivos pelos quais vai passar a humanidade e que são inevitáveis em si, mas cuja intensidade vai depender da maneira como nós lidarmos com esse primeiro e o segundo, para vir o terceiro. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos nos concentrar, estudar muito a maneira, a atitude, que sentimentos, pensamentos, palavras e ações nós temos abrigado nessa oportunidade, nessa vivência única em nossas vidas. É muito importante que a gente perceba, para além do fato do isolamento social, dos cuidados, das informações, das estatísticas que nesse momento preenchem o nosso tempo, que a gente consiga ir além disso e olhar para nós mesmos e ver com que atitude, com que ponto de vista, qual tem sido a nossa posição dentro desse cenário, o nosso papel, que papel nós temos exercido, não é verdade? Para isso, vamos trazer, claro, sempre o Evangelho. Porque, quem sabe, fixando essa mensagem, esse aprendizado, nós possamos amenizar o nosso futuro e fixar na nossa alma que muito mais importante que os fatos em si é a maneira através da qual nós enxergamos e vivenciamos esses fatos. Hoje nós vamos falar para vocês sobre o julgamento, porque o julgamento tem sido uma triste ferramenta com a qual nós temos enfrentado essa situação. Vou dar 2 exemplos para vocês. Não importa a quem você idolatre no campo das artes ou no campo da política. O fato é que os que idolatram um lado têm julgado, acusado e odiado os que idolatram o outro lado. Não é verdade? E isso acontece no ambiente de trabalho, na família, por todo lado. Essa é apenas um símbolo disso. Mesmo as questões de prevenção à pandemia têm sido motivo de divisão, de julgamento, de acusação, de ódio. As pessoas se referem, quem faz a prevenção, usando máscaras, sai à rua usando máscaras e evitando aglomerações, volta para casa escandalizado, envenenado, enraivecido contra as pessoas que não adotam. E mesmo nas manifestações das pessoas que são contrárias ao isolamento social, você também percebe raiva, inconformismo contra aqueles que fazem. Não é verdade? Essa tem sido a nossa triste atitude
que nós até aqui temos escolhido, e é para revermos essa nossa escolha que a gente raciocina hoje sobre um dos episódios dos evangelhos que mais nos indignam, que mais nos escandalizam. Porque para além da má interpretação, da perseguição, do julgamento e do assassinato de Jesus promovido por aqueles que na minha infância eu identificava como os homens maus, as pessoas que atacaram, que perseguiram, que julgaram Jesus, o que mais nos abala nos evangelhos e na vida é a traição e a negação daqueles que eram mais próximos. A traição e negação daqueles que são nossos amigos, nossos parentes, nossos próximos. A traição de Judas e a negação de Pedro. Isso nos abala, isso nos indigna. Não é verdade? No trecho de hoje, apenas para ilustrar, lá em Mateus 26, versículos 69 em diante, a gente lê assim: Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Tomemos o Evangelho como o canto do galo, como o aviso que Jesus deu: ainda esta noite tu me negarás 3 vezes. Que nós ouçamos essa passagem para repensar nossas negações e nossas traições. Por quê? Ora, meus amigos, vocês acham possível que alguém das extensas multidões que tinham acompanhado Jesus no primeiro milagre da multiplicação, mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, na segunda multiplicação o mesmo número, nas grandes curas e pregações, como no Sermão do Monte, por todo lado, as grandes multidões e mesmo a quantidade de pessoas que ele tinha atendido, curado e ensinado ao longo dos seus 3 anos de trabalho junto à humanidade. Vocês acham que alguém que teve um contato com Jesus deixou de ficar impressionado, penetrando na sua aura, no seu campo eletromagnético, se aproximando daquele amor inesquecível? Vocês acham possível isso? Que alguém tenha saído da presença de Jesus sem ter recebido um tremendo impacto, sem ter acordado dentro de si a consciência, o seu Cristo interior? Muito mais profunda, muito mais importante que a negação de Jesus, o personagem,
Nazareno, 33 anos então. Muito mais importante que a traição a esse Jesus é a traição ao nosso Cristo interno, que foi acordado por Jesus e que mesmo assim nós escolhemos Barrabás, nós não testemunhamos em seu nome, nós o traímos de acordo com preconceitos, com interesses, optamos pelo ego. Quem não? Não é verdade? Nós precisamos acordar dessa matriz que nos faz acusar o outro para disfarçar nossos próprios erros. Não foi o que aconteceu com a mulher que foi apresentada a Jesus como tendo sido pega em flagrante de adultério? Isso não nos deveria impactar, já que nenhuma mulher, nenhuma pessoa pode ser pega sozinha em flagrante de adultério? Por que só ela foi apresentada? Será porque todos os seus acusadores eram homens? E resolveram acusar a mulher? Por que nós acusamos tanto o outro lado das nossas idolatrias religiosas ou políticas? De problemas que certamente os nossos ídolos também apresentaram e que nós nos isentamos só vendo o problema dos outros, só acusando o problema dos outros. O que Jesus disse para aqueles homens, já com pedras na mão, prontos para apedrejarem até a morte aquela mulher? O que ele disse? A chave que o Mestre nos entregou há 2000 anos atrás permanece útil, necessária, urgente até hoje. Para nós que mantemos o mesmo movimento da hipocrisia, de ressaltar e acusar o outro, Jean-Paul Sartre ironiza isso dizendo: o inferno são os outros. Nós que mantemos até hoje essa atitude de relevar o erro alheio para encobrir o nosso próprio, fazemos isso no casamento, no condomínio, no trânsito, no trabalho, não só na política, na religião. Para todos nós, o Mestre inesquecível olhou e disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, Deus, não se interessa por esse julgamento e essa punição que nos obceca. Ele se abaixa então para escrever no chão e quando levanta, percebe que todos os acusadores, todo o grande grupo de acusadores tinha saído. Eles abriram mão das suas pedras. E então ele se levanta e fala com a mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém mais te acusa? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O único, o grande interesse de Deus para conosco é o mesmo interesse de nós para com nossos filhos quando eles erram. Nós não queremos humilhá-los, nós não queremos diminuí-los. Nós queremos apenas que eles não errem mais. Aprendam e não errem mais. Que nós aproveitemos a lição maravilhosa de, nesse primeiro ceifador, aprender com ele as lições da solidariedade, da introspecção, da autopesquisa, usando a meditação, usando a oração, usando a solidariedade e a compaixão.
que nós aproveitemos o Evangelho para percebermos as nossas próprias traições e negações e deixarmos de acusar Pedro e deixarmos de malhar o Judas, simbólicos que se apresentam através de todos os errados no noticiário, nas redes sociais, em família, em todos os ambientes. Que daqui por diante, no nosso coração e na nossa mente, seja feita uma reprogramação mental que nos impeça de acusar para disfarçar os nossos problemas, que nos impeça de ressaltar o erro dos outros para encobrir os nossos próprios. Lembrando sempre da voz suave e amorosa que nos conclama: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Graças a Deus, muito obrigado pela oportunidade e será um prazer nós voltarmos a trabalharmos juntos presencialmente proximamente. Um grande abraço a todos e até a próxima.